Vamos lá, turma? Vamos ou bora? Tá um friozinho bom, lento. Friozinho não, né? Um climinha bom. Frio aí é. E aqui tá ótimo mesmo, viu, professora? Mas os últimos dias aqui foi aquecimento total. Eu cheguei ontem à noite aí, aqui no Leme. Tá bom? Bonzinho pra dormir. Todo mundo tá aí, pessoal? Vamos abrir as câmeras. Aquele print de início de aula. Eu tô aqui, prof. Já vai tirar o print já, professora? Um de início de aula no final, hein? Peraí. Pessoal, no último encontro, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo, tranquilo. No último encontro, a gente finalizou com o vídeo do ciclo, né, das políticas públicas. E aí, quem não estava, depois a gente passa o link novamente. A gente viu que por mais que o autor, né, daquele vídeo, ele traga exemplos que não seja para o agronegócio, mas dá para a gente entender como ocorre, né, o ciclo da política pública. Ele coloca mais que a gente apresenta no material de vocês, mas porque faz a junção, né, de outras páginas. E aí vocês, né, acho que dá para lembrar um pouquinho aí, deu para perceber que o final do ciclo é realmente a extinção da política pública. Então, se uma política pública vem com um objetivo, o objetivo precisa ser concretizado, né, ela precisa ser extinta assim que esse objetivo for alcançado. Ou ser extinta porque, né, no decorrer do programa, dos projetos, dos planos da política pública, ela não conseguiu, de forma alguma, chegar ao seu objetivo final. Ela precisa ser extinta, até porque políticas públicas elas requerem recursos, né, financeiros que vêm de fundos, né, de impostos, vêm do nosso bolso. Então, precisa ser analisadas, né, se tem que mudar a metodologia, se os planos ou a falta de fiscalização, tem que ver o que é que está dando errado naquela política pública se o objetivo não está sendo concretizado. Vou compartilhar com vocês a tela da apresentação. Continuando. Aí eu pedi para vocês, quem tiver pelo celular, ou baixar o Kahoot, ou quem está pelo computador, abrir já, né, porque às vezes acaba demorando um pouquinho, mas a gente ainda vai fazer um pouquinho da apresentação, explorar mais um pouquinho sobre políticas públicas, e depois a gente faz né, uma brincadeirinha aí para ver se vocês lembram ainda da aula passada, certo? Então, na última aula a gente viu o ciclo, como ela é constituída, né, a classificação das políticas públicas, e hoje nós vamos ver um pouquinho quem são os responsáveis pela formulação das políticas públicas. A gente vem discutindo no último encontro que é de responsabilidade do governo, do setor público,
fazer as demandas, né? Então, apresentar as demandas ao poder público que ela vai autorizar ou não aquela política pública. Mas a gente sabe que nossos políticos tem muitos até que são analfabetos. A gente fala, principalmente em municípios muito pequenos, a gente vê vereadores que realmente ainda não têm, né, uma estrutura de ensino avançada para a elaboração de uma política pública tão, né, complexa. Tem a ideia, mas às vezes não tem como desenvolver. Então, né, o governo ele cria o quê? Ministérios, secretarias, a fim de desenvolver essas políticas públicas. Algumas são mais voltadas, né, para o agronegócio e outras não. Então, a gente vai tratar um pouquinho, né, desses formuladores que são voltados aí para o agronegócio. Um dos principais formuladores, né, de políticas públicas voltadas aí para o agro é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o objetivo do MAPA é promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira, com programas destinados ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. No decorrer da apresentação, vocês vão ver que muitas políticas públicas, ela realmente prioriza o pequeno produtor ou a agricultura familiar, realmente por ser aqueles mais necessitados dessas políticas públicas. Outro formulador é o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela vem aí com o objetivo de promover a política de desenvolvimento do Brasil rural, a democratização de acesso à terra, a gestão territorial da estrutura fundiária, inclusão produtiva e vários fatores que vão influenciar principalmente a agricultura familiar. Outro formulador de políticas públicas é o Ministério do Meio Ambiente. Então, ela vem promovendo aí ações, né, com o objetivo realmente de proteção do meio ambiente, né, recuperação desse meio ambiente, uso sustentável dos recursos naturais, a fiscalização também ambiental. Então, a gente tem políticas públicas, por exemplo, como o CEFI, aqui na Bahia a gente chama de CEFI, né, de forma geral o CA, que é um cadastro ambiental rural de imóveis rurais. Então, também é uma política do Ministério do Meio Ambiente. Temos a Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, então, de fundamental importância no desenvolvimento aí de culturas mais resistentes, embriões, né, de animais. Então, tudo que é ciência, né, pesquisa, vem aí, volta para o agro por meio da pesquisa, e hoje o órgão público responsável, né, por essas pesquisas é a Embrapa. Temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Principalmente esses formuladores é muito visto como vilões, né? Porque realmente a parte de fiscalização, mas ela tem o objetivo aí de promover a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Então, imagine só se não tivesse essa vigilância da Anvisa. Então, poderia estar chegando na mesa do consumidor aí alimentos que não são de qualidade. Tem a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela tem o objetivo de gerir políticas agrícolas de abastecimento, visando assegurar o atendimento das necessidades básicas da sociedade, preservando e estimulando os mecanismos de mercado. Então, a Conab também é responsável por organizar o mercado, organizar preços. Então, ela vem aí para poder fazer com que a população consiga adquirir esses alimentos. Apesar que cada dia mais está cada dia mais difícil, né? O preço tem aumentado muito, mas a Conab é responsável por regular, por equilibrar esses preços. E é uma empresa pública vinculada ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Temos a ANATE, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ela vem aí com o objetivo de realmente promover a assistência técnica, principalmente aos pequenos produtores, a agricultura familiar, objetivando aí um desenvolvimento rural mais sustentável.
E temos a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Então, ela faz a gestão realmente dos recursos hídricos da União. Todos, nós falamos aqui de entidades, de ministérios, no âmbito federal. Mas nós temos também formuladores no âmbito estadual, municipal. Um exemplo poderia substituir o mapa, seriam as secretarias de agricultura do estado e também do município, né, as secretarias de meio ambiente, no caso da vigilância sanitária, nós temos aqui na Bahia a DAB, né, que é responsável por essa vigilância no estado, e de forma, né, por meio de estado, nós temos também a Bahia-Té, que é a responsável pela assistência técnica no estado. Quando a gente fala de regularização, tanto ambiental quanto, né, a gestão dos recursos hídricos, no estado da Bahia nós temos o INEMA, né, que é o responsável aqui pelas águas do estado. Quando a gente fala de águas da União, como o Rio São Francisco, realmente são tratadas aí com a ANA, né, com a Agência Nacional das Águas. Alguma dúvida, pessoal, sobre os formuladores? Quem já trabalhou ou já estagiou em alguma secretaria municipal ou de agricultura, de meio ambiente? Já? Vou ficar calado. Vocês estão conseguindo ver a apresentação bem ou ela está cortando? Oi. Pessoal, dá um sinalzinho de vida aí às vezes, porque senão a gente não sabe se vocês estão acompanhando, como é que tá. Oi, prof. Estava vendo a apresentação bem? Tava. E aí, alguém já estagiou, já trabalhou em alguma secretaria municipal, estadual, em algum desses órgãos do governo? Eu já trabalhei na Professora, eu Secretaria de sou fiscal de Agricultura. Polícia Administrativa. No início eu participei da Secretaria de Meio Ambiente, na época da Fernanda Guiar, aqui no município de Belém. Cheguei até a fazer um curso em Salvador um tempo, do INEMA. E o INEMA é um grande parceiro aí nessa parte, né, de regularização ambiental, de fiscalização também ambiental, então, tudo que engloba tanto os recursos vegetais, né, quanto também os recursos hídricos. Hoje, no estado da Bahia, o responsável é a INEMA. Ela também é um formulador aí de políticas públicas. E nós temos, Só que, né, Sim, pode falar. só que isso foi em 2009, depois eu não exerci mais. Eu era meio que um freelance da secretaria, como não tinha fiscal lá, eu dava um suporte, entendeu? Uhum. Dava uma canetada no povo. Eu já Uma trabalhei na Secretaria de ordenada, uma Agricultura ordenada. e estagiei na DAB, professor. Como? Eu já trabalhei na Secretaria de Agricultura e estagiei na DAB. A DAB é mais ainda, né? Fiscalização forte mesmo. E é visto muito esses órgãos como vilões, mas a gente tem que ver que realmente é necessário, principalmente porque tem muitos produtos de fora do estado, às vezes a qualidade muito baixa, animais que não foram vacinados, tudo isso a gente precisa Na época aqui, prof, a feira de carne aqui acontecia naquelas barracas, sabe? Aquelas barracas de madeira e tudo. E aí eu estava bem estagiando na época e veio a fiscalização e é de todo mundo, né? Pegar as mercadorias e tudo, para regularizar a feira daqui.
Aí uns barraqueiros que me conheciam aqui ficavam um caeteiro me olhando com a cara feia. E acaba misturando, né? Vida pessoal com profissional, não tem jeito. Mas imagine se não tivesse essas fiscalizações. Então, realmente ia continuar naquelas barracas que a gente sabe que não tinha higienização, que era de Sim, madeira hoje está mil tecelada. vezes melhor. Hoje tem Hoje os está os boxes. boxes, tudo bonitinho, bem organizado, banheiro, sanitário, tudo direitinho. Então, a gente já compra carne com mais segurança, né? Então, É que ajuda o muito. pessoal acha que a fiscalização é só para penalizar, multar e tal, mas o papel real da fiscalização mesmo é só ordenar o negócio, né? Uhum. E objetivando, pensando no consumidor de forma geral, a chegar a um alimento realmente de qualidade. Essas carnes a gente via muito aí em feiras de pequenos municípios. E hoje a mudança não é tipo Belém, Barreiras, já são cidades um pouco de estrutura maior. Mas as pequenas cidades já têm seus boxes, seus cuidados. É uma exigência já geral. Então, você, quando vê uma carne em alguma coisa assim, já é coisa passada, né? Ultrapassada. Então, a gente vê, né, que a carne já está mais assegurada. Só para ilustrar o exemplo, na minha cidade, Santa Maria da Vitória, quando eu era pequeno, o pessoal dos açougues levava o gado para o banheiro do açougue e matava no banheiro do açougue, já comercializava a carne ali mesmo. Naquela época que enrolava a carne na fitinha ainda. Uhum. E aquelas moscas daquele tamanho, comendo a carne todinha junto com o que tinha ali no banheiro. Por isso que somos uma geração forte. Resistente, né? Ó. Mas Autoimune, né? a Isso, imunidade, ó, isso. tá ótima. Mas a gente sabe que, por exemplo, pelo menos a minha mãe não deixava nem comer carne de porco. Né? Tinha várias crenças, crianças, mas é porque realmente muitas pessoas tinham alguma infecção, mas o conhecimento era pouco, não se sabia de onde vinha essa tal infecção, mas eram dos alimentos. O pessoal fala muito assim, antigamente o pessoal era mais resistente, né? Adoecia menos. É porque hoje a gente adoece e corre atrás. Mas antes, qual é a palavra que fugiu da minha cabeça aqui? Mas a estimativa de vida das pessoas era muito baixa. A pessoa morria com 60 anos, não, viveu muito. Hoje a pessoa morre com 80, a gente falou, viveu tão pouco, tinha ainda uns aninhos aí pela frente. Então, antes era natural que as pessoas morressem mais cedo. E isso se dava realmente por doenças que vinham aos pouquinhos e acabava não tendo tanta interferência naquele momento, mas depois acontecia a morte e todo mundo achava que, tipo, morreu ali na roça. Morreu na roça era a coisa mais comum, né? Caiu duro, ninguém sabia o que foi. Mas realmente foram coisas que iam acumulando. Ó, e Mônica disse que a Covid não pegou ela por isso, né? Porque ela tem essa resistência aí dessas carninhas. Foi os banhos de calha que imunizou ela. Então, Tony, a estimativa é aí, ó, 58 anos. Então, hoje alguém morre com 50 anos, é muito novo. A gente fica, meu Deus, novo demais. Então, realmente, a gente fala assim, porque a gente tinha uma grande resistência, mas a gente não tinha tanto acesso, né, ao hospital, à farmácia, então acabava tomando um chazinho ali, uma raizada, e acabava ficando bom por um período, mas a gente sabe que a estimativa de vida, ela era muito baixa. Outra entidade que não é pública, mas que tem um papel muito fundamental na formulação de políticas públicas é a FAO, que é uma organização nacional das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Então, ela é responsável por contribuir aí com muitas políticas públicas voltadas para o agronegócio, tanto na parte ambiental, florestal, quanto também na segurança alimentar. A FAO, por exemplo, era uma grande colaboradora, ainda é uma grande colaboradora em políticas públicas como o Fome Zero. Né? Então, ela contribuía aí com ações voltadas para a agricultura familiar, para os estudantes de escola pública.
Então, acabava contribuindo nessas formulações de políticas públicas. Vamos finalizar um pouquinho aqui, né, essa primeira parte, para a gente ver o que foi entendido aí desde a última aula até agora, aí no Kahoot. O Kahoot tem duas formas. A gente vai testar essa primeiro, né? Tem aquela que você baixa e faz tudo pelo celular, e tem essa que eu espelho a tela para vocês e vocês vão colocando somente o objetozinho. Acho que vocês já sabem, né? Que já estão falando que eu estou semeando a Discord, mas não estou semeando a Discord, não. Testar o conhecimento de vocês. Se vai ter um melhorzinho que prestou atenção, que leu o material, isso é bom. Então, vamos lá. Quem entrou aí, deixa eu parar essa apresentação, interromper aqui e abrir a outra. Quem já entrou, vai entrando aí para a gente ver. Vou abrir a minha tela aqui com a pergunta. Aí, se não der certo dessa forma, eu mando o link e o PIN de outras formas. Ô, professora, manda o link, não consigo entrar, não. Não consigo, não. Deixa eu colocar aqui o link e o PIN. Quem tiver pelo computador, fica mais fácil o PIN, tá? Espera aí, só carregar um pouquinho. Ah, então eu vou pegar o computador aqui, pô. Tá, mas pode ser pelo celular também. Você pode baixar aí o aplicativo Kahoot. Você bem... Vou colocar o PIN. Espera aí, Rose. Vou colocar o link e o PIN. Porque... já tinha deixado abertozinho aqui. Ela atualizou a página e saiu. Mas peraí. Vocês já jogaram Kahoot? Já estão bem práticos. Então, vocês que ficam plantando a discórdia entre vocês mesmos, né? Nada a ver com isso. Tá carregando aqui, eu vou colocar outro PIN. Mônica já está se preparando já para a guerra. Pois é, já tá aí, ó, com o material aberto. O meu não tá prestando, tá aparecendo que eu desconectei. O da Tainara Pera aí. também. Vamos lá. Eu vou ficar em desvantagem hoje, estou numa oficina. Ah, pronto, agora é desvantagem, Aí, né? Agora todo mundo vai criar aí desculpa. Tô sem material nenhum, só com o celular aqui. E numa oficina, com barulho. Mas a ideia é não mostrar o material. O mais rápido é que vence. Quem acertar mais e quem se for mais rápido. Se você for ler material, não vai conseguir ganhar. Deixa eu iniciar aqui, deixa eu ver se vai. Conseguiram entrar? O pessoal tá competitivo, viu? Você viu? Tá com sangue nos olhos aí. Eu vou ver se eu consigo. Se vocês não conseguirem entrar, eu vou fazer da outra forma, que é no celular, e eu acompanho. Não, já estão entrando aqui, ó. Tainara entrou, William entrou, Rose entrou, Genivaldo entrou. Vocês estão vendo minha tela? Agora eu não vejo vocês. O PIN, eu já mandei aí. Vou mandar de novo. Aí, ó, o número do PIN. Hilda, Pai Lopes, Raquel, Rogério, Genivaldo, Tainara, William, Rose, Raiele. Vamos ver, quem acertar mais eu vou dar um ponto na prova. Os 3 ganhadores, mas vai diminuindo, né? O primeiro ganha um ponto, os outros vai descendo com 10 na prova. Temos 16 já. Temos quantos alunos? Vou dar uma olhada. Vocês tem 30, mas tira eu, Rita. Deve ter uns repetidos aí. Professora, é normal ficar só aparecendo na tela com o seu apelido? Eu ainda não iniciei, tá? Tô esperando o pessoal entrar aí. Pelo menos umas 20 pessoas. Ó, eu tô espelhando minha tela aí. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Pra vocês verem quem é que já tá dentro da sala.
Gente, olha como esses dois estão se achando. Esse Tony e esse Alê. Alê, meu Deus. Olha isso, gente. Se acham mesmo. Tem até medo, viu? Vamos lá. O dedo entrou. Vou esperar pelo menos completar uns 20 aí, viu? Eu acessei lá, coloquei o apelido, mas não aconteceu mais nada não, professora. Calma aí. Quem é que tá falando? O Tony. O Tony, rei. você tá na sala. Calma aí, já tá aqui. Você fica quietinho aí, porque eu ainda não iniciei. Tô esperando o pessoal entrar, pra não ficar tão em desvantagem aí. Beleza, Tony The King tá na área. Agora tem 18. Vamos esperar aí mais 2. Vamos lá, pessoal? Vocês são em 28. Tô falando por nome aqui pra ver. Tá fazendo essa aí? Andresa, então, acho que às vezes a internet também fica oscilando. Ó, vou iniciar com esses 18. Alguém tá tentando entrar e não tá conseguindo? Liga o microfone e fale aí com a gente. Eu acho que Guilherme, viu, professora? Que ele mandou enviar o link novamente, o PIN. Eu mandei aí, ele pediu de novo. É porque quando lá, a conexão de cai, novo, você Guilherme. sai da sala, e quando volta, as pronto. conversas sumem. Ó, o PIN é esse aí. E o link. Deixa eu ver. Esse aí. Vamos ver se o Guilherme conseguiu. Ainda não. Vamos lá, Guilherme. São quantas Esperar, perguntas, Guilherme. professora? Só... Tem umas 12. Eu vou acertar umas Pode 11, só para deixar a Mônica sem graça. Só para É não o quê? dificultar a prova, né? O Levi, ele não vai poder Graça, participar, porque ele tá no trabalho. Pronto. Guilherme conseguiu, Gui. Tem notícia aí. Pronto, Guilherme entrou. Alguém saiu aí, eu acho que é a de Andressa, que tá oscilando. Ela entra e sai. Mas vamos lá, vou iniciar. Não sei se foi. Se vai. 3, 2, 1. Dois acontecimentos foram marcos essenciais para o desenvolvimento rural. Quais são estes? Eu deixei um tempo bem grande, ó. Professora, para mim não aparece. Como? Tem que olhar aqui, ó, lá, tô todo confuso aqui. Lá não apareceu para mim essa pergunta, não. Tem que olhar lá. Bom, tem que olhar por aqui. Lá só aparece os quadradinhos símbolos. Pois é. Isso. Mas tem um tempo grande. Você olha aqui, ó, eu deixei 80 segundos, mais de 1 minuto. Você olha aqui e responde lá. 8 pessoas já responderam. Quem tiver pelo celular... Acho que eu até marquei errado já, não. Mas não é só quem Ô, marcou. gente, eu marquei errado, não sabia que era Acho que eu já marquei errado já também. Eu Ah, não. Pronto, Se abrir eu vou o trem. fazer assim. Eu vou finalizar essa Desculpa. aqui. Professora, marca É onde ali? desculpa? Você acha que é desculpa? É só você ver aqui, ó. Não, tô As brincando, professora. alternativas. Ficou meio confuso mesmo. Questão é de desculpa aí. Vamos lá, na primeira. Primeira. O meu não tá indo, minha internet tá ruim, eu já cliquei e não tá indo, não. E já acabando o tempo. O meu aqui também, não tô conseguindo, não. Ô, professora, eu não sei onde marcar, não, para responder. Então, eu vou colocar da outra forma para ver se fica melhor para vocês. Espera aí. Pra não ter desculpa. O meu deu conexão. O Ale tá 7 pontos à minha frente. É por isso meu apelido vencedor, é por isso. Não, eu me distraí aqui um minutinho, aí quando eu vi a pergunta já tava rolando e me atrasei, mas isso vai mudar.
O meu lá no carro lá tá pausado. Ó, então vamos lá. Eu vou fazer de outra forma. Fazer daqui que não aparece aqui na minha tela, só vai aparecer para vocês. Eu só vou acompanhar, só eu consigo acompanhar quem foi acertando, quem não foi. E aí no final eu passo para vocês, tá? É um atribuir. Eu vou colocar aqui, vou colocar outro pino. Hoje são 23, deve tá? Agora não tem. Cadê? Copiar o aí. Ó, pode ser pelo link ou pelo Como é que Kindle. vai Vou ser, professor? colocar. Vai mudar ou vai deixar? Como é que Vou tá? mudar, vou mudar só a metodologia. Por exemplo, nessa eu espelhava a tela, vocês viam a pergunta e apertavam na resposta só pelo símbolo. Agora vocês vão abrir ou o link ou colocar o PIN lá no site e aí vai aparecer para vocês, igual estava aparecendo para mim, eu espelhava, vocês só vão clicar. Entenderam? Vamos abrir aí, ó. Vou abrir aqui no meu para me saber quem está jogando. Entenderam? Alguém entrou? Se alguém entrar, vai me falando aí, só para me verificando aqui. Agora só eu verifico. Consegui. Pronto, agora eu já estou acompanhando aqui alguns novos jogadores. Aí esse vocês podem respondendo e vocês mesmos avançando, entendeu? Professora, mudou o PIN? Mudei, tá? Aí vou copiar o PIN de novo aqui, ó. É isso aqui. Tem alguém que no lugar do nome escreveu o PIN. Aí vocês quebram minha perna se eu saber o apelido. Vamos lá, pessoal. Só tem 9 jogadores. Quem tá aqui aparecendo? Milena, Tainara, Raquel, Andressa, Hilda, Débora, Mônica e Marcelo. Aí tem alguém que tá com o número só do que escreveu no lugar do apelido. Cadê os competidores fortes aí? Eu não tô vendo. Rose, deixa eu ver, Rose. É porque tá carregando E aí, o PIN, viu? professora, envia de novo em mensagens, por favor. Enviei agora, ó. É esse número aí. Enviar novamente. Não chegou para mim, não. Tá chegando aí no bate-papo, não? Então vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou mandar o link que vai direto ao YouTube. Se da outra forma, tava até melhor. Vocês estão vindo por esse novo, né? Tudo certo aí.
agora apareceu. Vocês sabem que quem corrige as provas de vocês sou eu, né? Quem estiver participando desse ano. Cláudia, você está tendo alguma dificuldade em conseguir aí abrir e responder? Consegui, professora.
atualizar aqui para saber quem. Ah, vou fazer de novo, não gostei. Não. Vai nada de repetir de novo aí, viu? Tem 9 pessoas que não concluíram. Vamos ver aqui. Vai finalizando. Vamos lá, Cláudia, Rose, Andresa, alguém que escreveu o número do PIN, Raiele, Milene, Raquel e Mônica. Vamos aí acelerando. Enquanto eles estão fazendo, eu podia fazer de novo, né, professora? Eles não terminaram. Se você fizer mais rápido do que eles, eu vou dar aí, ó, mais uns 7 minutinhos, 6, 7 minutinhos. Se você fizer bem rápido, Eu faço. então corra. Corra, corra. Vou pedir Rita para montar um kit para quem ganhar. Game over para mim. Vamos ver, vamos ver. Estou num ambiente totalmente insalubre para responder essas questões aí. Mas não é desculpa, não. É injusto, hein, professora, fazer novamente? Não, se for muito rápido, porque a gente já está finalizando. Professora, tá tranquilo, mas meus batimentos aqui subiu. Vamos lá, mais uns 2 minutinhos. Começar a anotar o nome de todo mundo que participou. Mônica, você falta responder uma ainda. William, uma. Como assim? É pra gente responder de novo, continuar? Porque eu apertei apareceu outro. Você respondeu tudo? Aqui estava aparecendo que estava faltando uma pergunta ainda. Eu respondi todos. E aí eu fiquei em terceiro lugar. Agora que começou outro, quando eu apertei avançar, apareceu outro. Sumiu o meu, eu estava em terceiro lugar. Acho que é porque o meu tem que ir atualizando. Vou finalizar, viu? 3. Vamos lá aqui. Pega só um pouquinho para compartilhar com vocês. Três, dois. Mas antes, espera aí. Compartilhar a tela para ficar mais emocionante. Estão conseguindo ver? Visualizar? Agora eu não vejo vocês.
E aí, Mônica, tá vendo a minha tela? Sim. Pronto. Então, encerrar agora. Encerrar agora. Tá aí. Pronto, não entra mais. Cadê o resultado, gente? Eita, cabeça, não. Só chover, né? Eu vim pro resumo aqui. Ver pódio. Terceiro lugar, Marcelo. Eu não queria ganhar mesmo. Não queria ganhar, não? Queria sim. Primeiro, Rogério. E segundo, Genivaldo. Ale, vencedor. Tony, não sei o quê. Ai, ai. Eu acertei a mesma quantidade do Genivaldo e do Marcelo. É porque eu fui mais lerda que eles. Por isso que eles ganharam. Eu não sei como é que eu acertei esse tanto com o cachorro no colo aqui, secando o pelo de novo e batendo o dedo no celular e olhando no computador num desespero danado aqui. Fiquei sétimo. Perdi um tempo de uma. Tava fácil demais, eu não quis ganhar, não, para deixar para a próxima, que é mais difícil. Oi, professora Tamara? Tâmara? Ela não tá na sala. Ela caiu. Sério? Será que ela está bem? Se ralou todinha, tadinha. Eu apareci em segundo, não sei, a professora falou que eu ganhei por último.
Então, tava fácil demais, não tava? A gente falou, não vai ganhar isso não, vou ganhar isso não, tá muito fácil. Nossa, no curso de administração eu faço, a gente geralmente faz isso nos finais das aulas de tecnologia e somos muito competitivos, mas é pessoalmente, é presencial, né? Então é uma briga do caralho. E eu sempre fico em primeiro lugar, ou no máximo em terceiro. Mas dessa vez, além de eu vacilar, o meu notebook tá uma porcaria, como eu mencionei mais cedo. E a aula está sendo gravada e a gente está garelando. Sério, Mônica, eu nem percebi que você é tão competitiva assim. Nem parece. Eu sou, esse jogo não fluiu bem, que era pra gente jogar todo mundo de uma vez só, entendeu? Não assim, separado, cada um fazer o seu. Porque perde o sentido da competitividade. Quase não saí, meu Deus. Percebi mesmo, viu? Então, né? Sabadão, 11 horas, professora sumiu. Ah, tá bom. Minha conexão caiu e eu tô que converso sozinha. Na hora que eu vi que ninguém tava me dando ousadia, eu olho. Esse negócio tem que mudar. A nossa tela tem que ficar aqui, eu ver vocês e a tela aberta. Criar um jeito aí. Falei a colocação de todo mundo e vocês nem ouviram e nem viram, né? Não, prof. Eu fiquei em segundo e foi eu em primeiro. Eu acho que foi em primeiro. Ô, iludido. Ele ficou em primeiro dos últimos. Pois é, em sexto, um fuá desse para ficar em sexto. Não, professor, deixa eu explicar. É porque estava explica. fácil demais. Eu falei, fiquei desanimado, porque quando é fácil demais, eu gosto de coisa mais difícil. Tá bom, Deixei espero que lá na prova também esteja bem fácil, ou que esteja difícil. Na verdade, quero que esteja difícil para você se dar bem, né? Calma, professora, calma, foi brincando. Se deixar a prova mais difícil do que já é, aí lascou, foi tudo. Ó, eu vou abrir novamente o jogo, vou deixar o link para vocês, depois eu consigo ver, tá? Só para ali é um simulado, né, da prova de vocês, então vai ajudar bastante. Aí eu vou deixar aberto até, tipo, o final do mês, vocês podem acessar, tá? Então, guardem. Ô, Tamara, repete, por favor, minha internet caiu aqui, só consegui retornar agora. Sobre o simulado. Não, tô falando assim. Esse Kahoot, ele é um simulado de 12 perguntas, né? Eu vou lançar outro link aqui, outro PIN, e ele vai ficar aberto até final do mês. Acho que a prova de vocês é no início de novembro, né? Para caso vocês queiram treinando, né? Dando uma estudada pelo Kahoot, que às vezes fica mais animado, vocês podem estar fazendo. Deixa eu só gerar ele aqui rapidinho, mais outro link. E aí eu vou colocar um link por mais tempo, até... Vou colocar até 2 de novembro, 2 é feriado, vai que tenha mais tempo aí, né? Pronto, é verdade. Só para vocês. Ô, prof, as mesmas perguntas que estão lá na prova? Não, né? Aí seria bom demais, né? Mas não. Não seria uma péssima ideia também, não, colocar as minhas perguntas só para... Não é uma folguinha assim, mas não é não. Viu? Essa foi criada por mim, e vocês têm a do Senai e tem a prática. A prática eu elaboro só 2 questõezinhas. Vou pegar o PIN aqui, vocês anotam, salvam em algum local aí. Aí podem participar até dia 2 de novembro. Depois eu dou uma olhadinha. Mas quem participou hoje já está anotado, né?
Tá tudo anotado e já recebe ponto. Claro que os primeiros colocados vai ser assim, né? Uma pontuação e ela vai abaixando, mas todos vão receber um pontinho na aula prática, tá? Na prova prática. Então, pessoal, deixa eu fechar aqui o Kahoot. Vamos voltar à nossa apresentação. Nós temos só mais 1 hora e passa correndo. Mas o pessoal aí que não participou, por favor, participem lá, tá? Salvem o link aí. Sei que a conexão hoje realmente não tá tão boa, que é só bater um pouquinho a chuva, realmente fica... Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo a tela? Não. Deixa eu interromper aqui e compartilhar novamente. Ou bem na hora que apareceu, eu tirei. Eu mandei o PIN aí, viu, gente? O pessoal tá perguntando aí quem tem acesso. Eu mandei, não, mandei foi os dois links. Deixa eu copiar aqui de novo. É o que fechou. Depois eu mando lá no grupo, viu, Rogério? Foi o Mando lá no último grupo de que a Foi o mesmo, não comemoração. foi? Foi. Depois eu mando o outro lá no grupo para vocês. Vamos que vocês foquem agora aqui. A gente falou aí em formuladores, como é classificada no ciclo da política pública, mas tudo, né, que envolve as políticas públicas para o agronegócio, ele tem um fim, né, um objetivo. E o objetivo dessas políticas públicas para o agronegócio é realmente o desenvolvimento rural. Então, a agricultura ela é vista como referência mundial devido ao seu elevado desempenho produtivo e a sua grande participação no volume do comércio internacional. Com o aumento da eficiência produtiva, o Brasil passou a ser um dos maiores exportadores agropecuários mundiais. Eu vi, por exemplo, que essa semana alguém enviou uma notícia lá no grupo, que a China não estaria mais comprando nossa carne, né? Vi que alguém mandou lá no grupo do WhatsApp. Então, ele não vai comprar agora, mas isso deve ser quase uma chantagem aí, né, da China, com outros aspectos aí políticos. Mas a necessidade da China, né, por alimento é grande, então a gente sabe que eles vão ter a necessidade de estar realmente chegando no nosso produto novamente. Vou abrir essa planilha, eu vou abrir ela aqui no Excel. Vocês estão vendo ela agora no Excel? Deixa eu ver, não, só na apresentação, né? Deixa eu minimizar o Excel aqui. Pronto. Essa planilha do Excel, depois quem tiver interesse, quem trabalha principalmente na área e quer reforçar um pouquinho, ela vem trazendo, né, um pouco do que o que está acontecendo, né, no setor do agronegócio. Então, quanto ela representa aí pelo PIB, tanto a parte de insumos, como a parte da agropecuária, da indústria, dos serviços, com a participação em um histórico desde 1996 até 2020. É isso que a gente chama de desenvolvimento rural. Então, a gente pode perceber, em 1996, que é o primeiro dado ali, os valores, por exemplo, para o setor de insumos, eles estavam aí menos de 3 milhões 955 reais. E em 2020, né, já estava aí na margem dos 53 bilhões. Isso é desenvolvimento rural, né? Então, a gente consegue hoje ter um aproveitamento, produtividade, ou seja, produção por hectare maior, né, do que os anos anteriores.
E muitos desses desenvolvimentos ele se deu, né, graças ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o agronegócio. Uma das políticas públicas que contribui muito para o aumento desse PIB é, por exemplo, o Plano Safra. Então, todo ano é lançado, né, o Plano Safra com políticas públicas de desenvolvimento, de custeio, né, para o agronegócio. E aí, aqui nessa planilha, então, tem esse acompanhamento, tem a variação. Deixa eu ver se muda aqui. Mas pode, né, estar acompanhando o que é que estava ocorrendo aí, esse crescimento desde 96 até 2020. E aqui só alguns dados também para a gente perceber, né, o quanto no decorrer de anos a nossa produção foi aumentando. A gente fala muito de produção, mas a gente tem que ver muito produtividade. A gente tem a exploração, sim, de áreas, mas a gente tem um crescimento por área muito maior do que em anos atrás. Graças à tecnologia, sementes melhoradas, o maquinário também mais adaptado. Então, tudo isso vem favorecendo, né, um desenvolvimento rural também mais sustentável. Ó, aqui, por exemplo, a produção de grãos, aí 2007 para 2020. Então, a produção, né, milhões por hectare, né, por toneladas por hectare, ela vem também, né, aumentando no decorrer dos anos. Então, a produtividade aí, 2007, de 2.851 quilos por hectare para 3.822. Então, a gente vê, né, esse aumento. A participação aí para o Estado, a gente vê também os crescimentos, né, dos grãos por Estado. A participação do algodão, esse crescimento. Do milho, safras, vou passar nessa parte mais de dados. E aqui, né, o ranking, por exemplo, de estados de produtores de café, também a produtividade, então, a produção por área, também vem aumentando aí no decorrer. Às vezes a gente tem uma queda, né, por alguma crise política, crise econômica, a gente acaba afetando também na produção, né, na produtividade. Então, às vezes tem essa queda aí, por exemplo, a gente pode observar em 2016 para 2019, houve uma queda. O pessoal está perguntando aí no chat, o link da aula ou da frequência? Da frequência, daqui a pouco o Rita manda aí para a gente, viu? A única coisa que a gente passou foi o link do jogo, só que depois eu vou mandar no grupo de vocês o link e o PIN, para no decorrer até o final do mês vocês responderem também a atividade e treinando aí. Nós somos produtores aí, né, grandes produtores de muitas cadeias do agro. E somos também grande exportador. A gente produz, né, para abastecer o mercado interno, mas também temos uma grande participação no setor, né, de exportação. Deixa eu passar. E aí, né, eu venho falar um pouquinho de histórico para vocês desse desenvolvimento rural. Então, vários fatores contribuíram, né, para esse dinamismo, né, da agricultura brasileira, mas os principais realmente foram as políticas agrícolas adotadas pelo governo. Como vocês puderam observar nos próprios gráficos, nossa produção ela passou sim por baixos e altos, né, durante esse decorrer. Nem sempre foram mil maravilhas. Isso também se deu por conta, né, de alguns aspectos políticos. Em 1950, né, houve o desenvolvimento do setor agropecuário, que era garantido pela incorporação de novas terras, né, aí o que a gente chama de fronteiras agrícolas, e pelo uso, né, da mão de obra barata, que compensava a baixa produtividade e a distância
A minha tela tá borrada? O pessoal tá falando que a tela tá borrada. Era assim, agora melhorou? Pessoal, melhorou? Professora? Melhorou. Agora sim, professora. Pronto. Quem é que tá falando o outro aí? Que Não, falar era, alguma era coisa eu que também? estava falando, Rogério. Era só para falar para compartilhar em uma tela só, que aí ficava maior, mas já resolveu aqui. Pronto, ficou melhor, né? Então, na década de 50, havia essa baixa produtividade, mas tinha mão de obra barata, né? Que acabava com isso. Tinha muitas terras. Era normal a gente falar, meu avô vendeu a terra por preço de banana, trocava por cigarro, né? Maços de cigarros. E a terra realmente era muito barata. Era grande, então o pequeno poderia ter muitas terras e a mão de obra muito barata. Isso compensava a baixa produtividade por área, né? Ou seja, produção por área, e também a distância dos mercados consumidores. Na Meu avô década de mesmo, ele tinha, 68, oi? meu avô mesmo, ele tinha grande quantidade de terra, aí acabou vendendo tudo de graça praticamente. A gente falava assim, né? Dava as terras. Às vezes trocava por um serviço, trocava por um saco de milho. Então, realmente eram terras consideradas muito baratas. Isso aconteceu muito aqui no oeste da Bahia, né? Então, quem chegou primeiro realmente foi se beneficiando pelo preço das terras. Às vezes dava uma casa, dava alguma coisa para aquele produtor, aquele pequeno produtor que estava ali, e levava as terras. Fora também o que a gente sabe, né, que ocorreu muito na nossa região, que foi a grilagem. Né? Então, documentos realmente falsos que deixavam... Vocês sabem por que se chama grilagem? Eu já ia perguntar, grilagem, o que significa? Então, grilagens de terra era como... Vou primeiro explicar o que é o grilagem hoje e por que o nome grilagem. É a apresentação de documentos falsos para dizer que aquela terra pertencia, tipo, a mim. Então, eu inventava um documento e dizia que aquilo era meu. Isso era grilagem. Mas por que o nome grilagem? Esse documento tinha que aparentar ser muito velho, não é? Porque, por exemplo, se eu chego aqui no oeste da Bahia, eu vou dizer, não, essa terra é minha. E aí, mas como? Não tem cartório, não tem nem nada. Né? Hoje fica mais complicado. Mas antigamente o pessoal tinha a desculpa, não tinha cartório, né? O cartório era em outras cidades, mas eu tenho um documento que comprove que há anos atrás eu adquiri essa terra. Só que esse documento já tinha que ter a aparência de velho. Se eu chegasse aqui e fosse apresentar um papel novo com a desculpa que não tinha cartório, eu falar assim, esse papel foi onde? Né? Foi feito onde? E essa assinatura? Então, os produtores, né, as pessoas que faziam acabavam fazendo a grilagem, eles colocavam esse documento dentro de uma gaveta com grilos, né? Então, eles ali consumiam papel, colocavam os papéis, consumiam alguns papéis, acabava tendo realmente o aspecto de velho. Por isso, né, deu-se ao nome dessa ação de falsificação de papéis de terra, de grilagem. Isso acontecia muito. Então, chegava alguém Massa aqui e dizia que demais. era dono de tudo, que era dona de tudo, né? E apresentava documentos que realmente tinham aparência, né, de documentos velhos, de idade mais avançada por causa da ação dos grilos. Mas isso não era qualquer pessoa que fazia, né, professora? Era uma pessoa que tinha um conhecimento mais... que tinha um pouco de mais conhecimento do que as pessoas daquela época, né? Exatamente. Né? As pessoas daquela época, elas eram enganadas por essas outras pessoas. E claro que essas outras pessoas, elas tinham também... não é só a malícia, claro que malícia eles têm, mas eles tinham algum poder, cangaceiros, né, ao seu redor. Então, o produtor não iria lá brigar com ele, né, porque com medo de morrer, realmente.
acabavam sendo despejados das terras, e aí os outros acabavam comprovando que as terras não pertenciam àquele produtor, e sim, né, a eles, a partir desses documentos. Acontecia muito aqui na região. Então, a região realmente é bem famosa pela ação da grilagem de terras. Não Em sabia. 68, pois muita gente aí não era nem proprietária dessas terras, mas hoje, né, já são por causa da ação realmente de cartórios, desapropriação de terra, seja essa desapropriação legal ou ilegal, que a gente sabe que tem muito, e aí acabam, né, fazendo a ocupação dessas terras. Em 68, né, o governo lançou aí um plano estratégico de desenvolvimento rural, que é chamado de PED, que buscava a elevação da produção e da produtividade agropecuária mediante o uso de tecnologias e insumos mais modernos. Então, nesse plano, o objetivo era inserir realmente o uso de técnicas que aumentassem essa produção por hectare. Então, aumentar, já que também os centros, né, urbanos estavam em crescimento e precisavam de mais alimento. Consequentemente, como falei para vocês, a mão de obra do campo estava indo para a cidade. Precisava realmente que essa produção ela dobrasse. O plano estratégico, né, quem fazia parte dele? Fazia parte de um sistema de planejamento agropecuário. Então, havia a intervenção pública na agricultura. Então, já não era mais o produtor por si só. O governo já tinha essa interferência, preços, na ação de controle de terras. E também, né, é essencial até hoje o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, a política de crédito ela começou a operar aí a partir desse plano lá em 68, com o objetivo realmente de introduzir essa modernização. Porque a gente fala modernização, em tecnologia, mas o produtor ele precisa ter recursos financeiros para adquirir essa tecnologia. Então, o plano ele já vinha aí também com um sistema, né, que fizesse esse papel. No plano ainda havia o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, aí entra, né, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa, e também outras empresas, né, estaduais de pesquisa agropecuária, que ficava aí responsável pelo desenvolvimento dessas tecnologias. Outro sistema muito importante foi o Sistema Nacional de Extensão Rural, que era, né, organizado ali pela Embrater, que hoje não existe mais Embrater, a Anater, mas tinha a Embrater e também as empresas estaduais de assistência técnica, que na Bahia nós tínhamos a EBDA. A EBDA era responsável por essa assistência técnica. Depois da extinção da EBDA, veio a Bahia Té também com essa mesma função. Ah, então por que extingue uma empresa e forma outra com a mesma função? Grupos políticos, né? Então, a cada mandato realmente pode fazer essas mudanças, e eles às vezes acabam mudando nomes, acabam mudando os cargos, né? Acabam demitindo uma boa parte, colocando outra, e colocando um novo nome para poder dar uma ênfase maior na criação de uma política pública, do governo. Então, eles acabam fazendo essa mudança. Na década de 80, a implantação e a paralisação desses sistemas, eles foram favorecidos, né, e acelerados pela disponibilidade de recursos para financiamento, né, do crédito rural, investimento e também gastos operacionais do governo. O governo, ele agora começa a aplicar mais no meio rural, ele já via essa necessidade. Então, a partir do plano, ele viu que por si só não poderia estar, a agricultura por si só não teria como estar fazendo todo o papel de desenvolvimento rural. Então, ele teria que realmente colocar também recursos financeiros para isso. Tá conseguindo acompanhar legal aí, pessoal? De vez em quando vocês vão dando um oi aí, que daqui a pouco minha conexão cai e eu tô falando sozinho de novo. Ó, a Rita colocou aí a lista de frequência, tá? Então, fiquem atentos. Alguém colocou aqui só para ver. É crime falsificação de documentos. Sim, a grilagem é algo também ilegal, tá?
é algo legal que realmente acontecia, né? Hoje já ainda acontece alguns, não da forma de grilagem, né? Realmente você colocar o grilo e acontecer isso, de envelhecer o papel, mas ainda existe muito. Ô, prof, Sim, pode falar. esse plano a gente adotou aqui. Em outros países teve esse mesmo processo na agricultura ou não? Porque tem alguns países que por tecnologia, são bem mais desenvolvidos na questão da agricultura do que o Brasil. Se tem muito, como eu falei lá no início, né, na aula passada, dos dois marcos, a Revolução Industrial, né, que veio junto com a revolução da tecnologia, tudo isso, os outros países, eles já estavam à frente do Brasil há muito tempo. Por exemplo, em 1960, enquanto o Brasil estava pensando em um plano estratégico, a gente está falando de um plano, não que todas as ações foram desenvolvidas, né, não que ele tenha tido sucesso em tudo, os outros países já vinham, né, esses países desenvolvidos, já estavam à frente do Brasil anos-luz. Então, a gente realmente demorou um plano de ação e a gente sabe que por meios, né, de muitas brigas políticas, intervenções, acaba que não tem esse desenvolvimento esperado. Porque nós temos recursos financeiros, nós temos recursos ambientais que poderiam favorecer até mais do que os outros países acabaram tendo planejamentos melhores, né, do que o nosso. E também esforços mais voltados ao produtor do que, né, o Brasil. Então, a gente tem, né, esse déficit aí. A gente sabe que, por exemplo, a gente ainda adquire a tecnologia de fora. Porque a gente fala, não, mas o maquinário ele foi montado aqui, foi desenvolvido aqui. Mas a técnica veio de fora, o Brasil teve que comprar de fora para ser montada no Brasil. Uma coisa de insumos, né? Insumos defensivos. Às vezes, aquele princípio ativo, ele vem de fora e ele é desenvolvido, o produto é desenvolvido aqui. Mas a chavinha principal, ainda, na maioria, vem de fora. E aí o resultado, em 80, né? Então, tanto o crédito rural. Como? Só monta aqui porque a mão de obra aqui é barata, né? Sim. E ter mão de obra barata. E recursos. Tem uma riqueza muito grande que favorece o desenvolvimento rural. Às vezes a gente não está organizado, né, para esse desenvolvimento. Só que vocês viram aí naqueles mapinhas, né, mesmo que eu passei de forma rápida, que a gente teve um desenvolvimento. Às vezes meio tímido, às vezes com uma recaída em relação a uma safra anterior, mas a gente, né, tem sempre esse crescimento aí que é considerável para o país. Mas ainda assim falta, né, mais posição, mais políticas públicas voltadas para o agro. Em 80, né, então, junto com o crédito e os investimentos vindo do governo, realmente teve um salto, né, em relação à década passada, qualitativo e também quantitativo da agropecuária nacional. Então, aí, a produção de grãos, por exemplo, passou de 45 mil toneladas para 50 mil toneladas. Ok, mais ou menos um histórico por 5 anos. Então, ali na década de 80, né, de 75 para 80, realmente teve, né, esse aumento aí de produção, que foi aumentando, né, no decorrer dos outros anos. Ainda em 80, né, teve a crise com a intervenção política. Então, não estava planejada, né, essa intervenção política, o Brasil entrou em crise e o desenvolvimento agropecuário ele foi freado pelos elevados índices de inflação e importação que pesavam na balança comercial. Surgiu, então, a necessidade de alguma intervenção. Então, houve a intervenção conjuntural,
que se caracterizou por respostas e problemas pontuais gerados pela crise. Quando tem uma crise, né, bem emergencial, ou algum problema emergencial, o governo realmente tem que fazer uma intervenção maior. Ele acaba não tendo um planejamento adequado e acabam investindo onde não deveria ou de forma incorreta. Um exemplo, por exemplo, é a pandemia. Então, ninguém esperava por essa crise e o governo ele tinha que ter ações rápidas. Então, o planejamento, né, um planejamento, por exemplo, de um governo, ele é feito de 4 em 4 anos, né, ou de 2 em 2, no mínimo 1 ano. E com a pandemia, em 1 mês, né, em 2 meses, algumas ações tiveram que ser implementadas. Então, o planejamento e a execução realmente são ineficientes, né, quando tem essas intervenções tão rápidas. Isso ocorreu em 80 na crise e houve, então, um desperdício do uso dos recursos públicos. Com o final da crise, ocorreu aí os primeiros movimentos de mudança das políticas agrícolas em direção ao modelo de políticas públicas de natureza mais liberal, ou seja, menos intervenção do governo e mais parte do mercado privado mesmo. Então, eles viram que o governo por si só, ele não conseguiria desenvolver sozinho um meio rural. Então, houve aí a interferência do meio privado também. Um grande marco do desenvolvimento rural é a nossa Constituição Federal, né, porque ela vem determinando, né, ela vem com leis, artigos voltados para o agro, né, para o meio agrícola. Então, tem, por exemplo, leis onde favorecem a agricultura familiar, onde diz, né, que é obrigação do governo oferecer assistência técnica, que o mercado seja organizado para isso. Então, na própria Constituição, né, diz que é lei o governo ter essas implementações no meio rural. E aí, em 91, né, foi promulgada a lei que dispõe sobre a agricultura, a política agrícola. E ela diz que o setor agrícola é constituído pelos segmentos de produção, insumos, a agroindústria, o comércio e também o abastecimento. E que a agricultura deve proporcionar rentabilidade compatível com a de outros setores da economia. E ainda que o adequado abastecimento alimentar é uma condição básica para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo econômico e social. Não sei se vocês recordam, acho que sim, porque todo mundo está com a memória boa, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, né? Então, realmente tirou a tranquilidade social, né? Então, a gente ficou abatido. Muitos centros de abastecimento tiveram quedas, né? Ou às vezes muita procura e pouco alimento chegava a esses centros de distribuição. E ocorreu o quê? Que a população ela estava desesperada com a possibilidade da falta do alimento. Então, eram promessas dos caminhoneiros que durasse mais tempo, a intervenção acabava ali indo para as vias, então acabava mesmo tendo desespero. E o governo, ele tem a obrigação, por meio de lei, assegurar essa tranquilidade da sociedade. Então, eles interferiram, né, na manifestação, entraram em acordo, até que os caminhoneiros começassem suas atividades novamente. E por quê? Porque a lei, eles precisam assegurar que a população, a sociedade, receba o alimento. Quem é que Ô, ficou professora. desesperado naquela época? Todo mundo. Pode Ô, falar. prof, então, o governo ele tem interferência diretamente no desenvolvimento rural, né, do nosso país, tanto econômico quanto na questão de produção, né? Sim, hoje, por exemplo, quem gere preços de mercado ainda é o governo. A partir da Conab, né, ela faz a regularização também do mercado.
A política ainda ela Entendi. determina que o Estado, ou seja, que o governo exerça um planejamento destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar e suprir as necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da produtividade agrícola, proteger o meio ambiente, garantir a recuperação dos recursos naturais, prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade, falei para vocês no início, ó, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e à sua família. Então, o governo, por isso que tem esses órgãos de proteção ao meio ambiente, né, que é dividido aí pelos ministérios, onde o governo, ele divide essas responsabilidades. E sempre com prioridade realmente ao pequeno produtor e à agricultura familiar. Um exemplo são o SDF, né, professora? A CA e tudo que desenvolve, que tem vários convênios que atendem as famílias na agricultura familiar, cooperativa, associações. Exatamente. Hoje, a SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela é a Secretaria do Estado, né? E a CA, que é a Companhia de Desenvolvimento Rural, é uma parte da secretaria, né? Como se fosse uma subsecretaria, que realmente tem as suas ações voltadas para a agricultura familiar. Tá? A gente fala de médio, de grande produtor, quem tem uma ação maior é a SEAGRE, né? É uma secretaria maior, né? Que ela acaba abrangendo tanto o médio quanto o grande produtor. Quando a gente fala de agricultura familiar, sempre vem à nossa cabeça logo a Secretaria de Desenvolvimento Rural e sua subsecretaria, a subsecretaria também dentro da SDR. E aí, por meio de convênios, é bem legal você falar isso, chega, né? Não é a cada um. Porque imagine se o governo fosse atender individualmente cada um. Né? Às vezes ia realmente virar um de neve, uma bagunça danada. Então, as próprias secretarias, elas se organizam em editais, em chamadas públicas, onde a agricultura familiar, né, o pequeno produtor, ele precisa estar organizado ou em associações ou em cooperativas para que ele possa receber aquela ajuda, ou seja, que aquela política pública tenha ação naquela comunidade, naquela associação, naquele assentamento. E aí, por meio de chamadas públicas ou editais, a CA, por exemplo, faz essas ações. A CA tem um projeto chamado Projeto Bahia Produtiva, onde tem vários editais, acho que já foram 15, agora tem agora aberto 16 editais, que são destinados, né, ao pequeno produtor. E, às vezes, a partir de alguma cadeia produtiva, um edital só para a avicultura. Né? Então, todos os projetos desenvolvidos ali com a criação de aves, né, de galinhas, acabam sendo beneficiados por esse edital. Eles se organizam de alguma forma, que é aquilo que a gente falou no início, da política pública, ela precisa ter um projeto, um plano, né, e atividades para serem desenvolvidas. Então, as secretarias são responsáveis por elaborar esse plano maior. Ou seja, além da Secretaria de Agricultura que a gente tem a Secretaria do Governo do Estado, que acaba fazendo um plano, que acaba investindo naquela comunidade, né, trazendo assistência técnica, recursos financeiros, e algumas vezes algumas orientações técnicas, né, para fazer aquela empresa rural, pequeno rural, desenvolva naquela comunidade. Eu vou até passar um pouquinho mais do que eu tenho. A gente critica, né, professora, a gente só critica que não entende, que o governo não faz nada, que não investe em tudo, mas existem várias políticas. Eu vejo uma própria associação, às vezes, critica aquele projeto. Vem, tipo, 50 mil para aquela associação que se constituiu ali com 20 associados, né? A gente chama também de beneficiários no governo. Então, 20 beneficiários receberam aquele programa ali,
kit de irrigação, os insumos para a produção, e é que aquilo não é política pública, que aquilo não é ação do Estado. A gente sabe que é obrigação do Estado, sim, fornecer uma melhoria, mas a comunidade, a associação, elas têm que estar aberta para aceitar essa melhora. Então, não adianta o governo investir numa associação e ela vai deixar aquele investimento. Quem visita aí pequenas comunidades, né, assentamentos rurais, a gente vê o que a gente chama de elefantes brancos, que é uma casa de farinha, todo mundo lindo, maravilhoso foi lá e nunca mais ela funcionou. Tem muito, é o que mais tem, né? Frigoríficos, um monte Na minha região tem. estruturas. Aqui na minha região tem algumas cooperativas, associações que ganharam muita maquinária de café, que nunca foi usado, tá lá, só o ferrugem comendo. Ou seja, material caro, Exatamente. que infelizmente não foi para frente. Esforços, porque às vezes a gente fala só do recurso financeiro, mas hoje tem muita gente por trás daquilo, tem gente que está madrugando, escrevendo projetos, tem a assistência técnica que roda, arrisca sua vida para estar lá no produtor, querendo ou não, você pegar a estrada, né, chuva, sol, buraco, o que for, se arriscando para estar junto com o produtor que às vezes não quer receber aquela ajuda do governo. Então, existe muito isso. Eu trabalho com assistência técnica e extensão rural para pequeno produtor, e o que eu mais me deparo é realmente produtor que ele não quer produzir, ele quer morar no meio rural, o que é diferente de ser produtor rural. Então, ele quer morar no meio rural, porque realmente o ambiente rural produzir, ele quer ir no final de semana comprar a sua refeição, os seus alimentos, ser produtor rural. Eu vou passar um pouquinho, já que você tocou no assunto. Ele tem 2 planos, né? Ele tem o plano plurianual, né, que é um planejamento de 4 em 4 anos. Então, um ano antes do governo terminar, o outro já está com o PPA planejado. Então, ele torce para ele ganhar a eleição, para ele colocar aquilo em prática. Ah, professora, mas vem um novo governo e vai que ele não gosta do planejamento do outro. Com isso, né, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que aí, a partir dessa, de 1 em 1 ano, consegue-se fazer alterações nesse plano plurianual, esse plano maior, de 4 anos. Eu vou soltar esses videozinhos para qualquer coisa a gente volta, explicando mais um pouco como é que ocorre. Eles são bem legais, bem dinâmicos, mas qualquer coisa eu mando para vocês depois. Ok, um pouquinho. Esse aqui é o plano, acho que o negocinho tá bem aqui. É o plano anual, plurianual, quase não sai, da Bahia. Então, ele tem a finalidade de 2020 a 2023, por causa do governo, ele é o último ano. Quem elabora isso? O governo atual. Quem está no governo acaba elaborando esse documento. E aí, né, no programa de desenvolvimento rural, então, esse plano, ele não engloba só o meio rural, tá? Nele tem a educação, tem a saúde, tem a segurança. Então, é um plano completo, dividido quase em capítulos, depois vocês podem colocar na internet, quase em capítulos, cada capítulo vem com uma ação. E aí o desenvolvimento rural tem ação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, tudo isso, que é a SEAGRE, e tem ações separadas com a destinação do recurso financeiro, ou seja, para a ação serão gastos X de recurso financeiro. Aí, no início do plano,
tem uma introdução falando um pouquinho do desenvolvimento rural na Bahia. E aí a Bahia é o estado mais rural, respondendo por 15% de toda a população rural brasileira. Então, a gente tem que, sim, voltar muitas ações para o meio rural, porque nós somos rurais, nós somos um estado rural, considerado um estado rural. Do total de seus empreendimentos agropecuários, 33,6% são da agricultura familiar. Isso na Bahia. No Brasil, de forma geral, a agricultura familiar ela corresponde apenas a 12,6%. 92,6% desses estabelecimentos no país são de pequenas propriedades, ou seja, menores aí que 200 hectares. Isso corresponde a 28,4% da área ocupada, ou seja, são muitos estabelecimentos pequenos. Então, essa junção aí dá quase 92,6% dos estabelecimentos. O restante são aquelas grandes propriedades que a gente vê aqui no oeste da Bahia. Enquanto isso, 35,1% da área ocupada pertence, né, a grandes propriedades acima de 2.000 hectares, em um total aí de 0,8% dos estabelecimentos rurais. Esse mousezinho demora de passar. E aí, por que tem que ser desenvolvido um meio rural? Porque ainda existe muita desigualdade no meio rural. Gente, e a gente não está falando de outras regiões, a gente está falando, por exemplo, de região oeste. É comum a gente ver nessas andanças aí no meio rural, pessoas que ainda moram nessa situação aqui, ó, barracos de lona. É muito comum. Não tem banheiro, não tem cozinha. Isso ainda é uma realidade da nossa região. Então, às vezes a gente realmente abre muitos olhos para o agro, isso também é agro, tá? Só que a gente acaba glorificando e não vendo a realidade, né, dessas comunidades rurais. Ou seja, tanta elevada concentração de terra traz também enormes consequências ao meio rural. A desigualdade de terras, os conflitos por terra, tem muitos, a pobreza extrema no meio rural, a violência no campo e o trabalho análogo a escravo. Ou seja, né, trabalhos, exploração de mão de obra que se assemelham à escravidão. Aí, às vezes, ele fala, estou parecendo um escravo, né, trabalhando como escravo. Às vezes eu falo isso, até peço perdão a Deus depois, né? Falo, meu Deus, me desculpe. Porque ainda realmente tem pessoas que não recebem salários, trabalham em troca apenas de comida, não tem um local digno de moradia, e trabalham dia e noite, de segunda a segunda, sem feriado, sem nada. A gente vê alguns noticiários muito do meio urbano, né? As pessoas são realmente retidas ali na casa daquelas famílias. No último tempo, um dos últimos meses aí, passa muito no Fantástico, né? Algumas empregadas domésticas que eram tidas ali em um trabalho análogo à escravidão. Mas isso no meio rural é muito comum. Não coloquei aqui, mas também nós temos muito trabalho infantil ainda no meio rural, né? Quando a gente fala de trabalho infantil, não é ajudar a família. Ajudar a família eu sempre achei essencial. Eu sempre acho que realmente os filhos, seja no meio rural ou no meio urbano, tem que se inserir ali nas atividades de casa. Quando a gente fala de trabalho escravo, é realmente a criança não poder brincar, não poder ir à escola, simplesmente porque ela tem que acordar cedo e trabalhar. Então, isso é trabalho infantil. E por que ainda se tem que desenvolver o meio rural? Porque ainda tem regiões que estão, né, em regiões semiáridas, onde a maior época do ano é de seca. Pessoal, como eu não vejo o nome de vocês, não sei nem quem é que estava falando comigo aquela hora. Não sei se é o Guilherme, se é o Guilherme que estava conversando aí, falando sobre a AK. Por exemplo, a AK tem projetos
voltados para a água, né, para o abastecimento Alessandro, dessas... prof. Alessandro, né? Então, Alessandro AK, por exemplo, tem programas voltados só para abastecimento hídrico, porque realmente é uma necessidade da maior parte da Bahia. A gente tem muitos rios, recurso, um aquífero abundante aqui na região, mas tem regiões que para achar um golinho de água é duro. Se for esperar da chuva, está cada dia mais difícil. Então, realmente tem algumas ações voltadas aí para o abastecimento hídrico. A Aquelas agroecologia, caixas, né? isso que a gente tem. Hoje já é de plástico, não é mais as cisternas que a gente chamava de cisterna, aquela de concreto. Hoje já tem tipos de cisternas que ela é própria no chão, assim, como se fosse própria no chão, todos são no chão, né? Mas, como é que eu posso explicar? Um chão batido mesmo, onde faz escoamento da água, a água cai ali e ela é direcionada a um tanque de abastecimento, né? As Barramento, né, calçadas. de água. É uma calçada, na verdade. É uma calçada mesmo. Tem uma calçada, a água cai nessa calçada e é levada até um reservatório. Então, também são ações que foram sendo desenvolvidas, foram vendo que tinha um custo menor do que os outros tipos de cisternas, né? Tem aquela outra cisterna já de material de PVC, umas grandes cinzas que tem muito aí na região. Então, o governo vai se atualizando também, né, para poder economizar mais recursos. E também vem sempre focando aí numa produção mais agroecológica, né, de produção orgânica, principalmente para os pequenos produtores que não têm tanto acesso à informação. Eu não sou uma crítica de agrotóxico, né? Sou agrônoma, mas que tem que ser bem calculado, bem manejado, bem aplicado. Infelizmente, a agricultura familiar, ela não tem um técnico diariamente que faça isso para ela. Então, às vezes, o produtor acaba pegando a mão, meio na mão, colocando aquele produto, acaba tendo acesso direto ao produto tóxico. Acaba olhando o que o vizinho da outra porteira está fazendo, tentar aplicar na dele. Exatamente. Então, não tem um receituário agronômico para aquele produto, pegou o resto que tinha do vizinho há anos, jogou um pouquinho de água, sacudiu e jogou. Então, tudo isso sem manejo nenhum, né? Então, realmente tem que estar incentivando o produtor já que ele não tem um acompanhamento técnico, recursos financeiros para adquirir produtos de qualidade, está sempre reforçando a agroecologia ou a produção orgânica. E aqui, rapidinho, só para vocês verem, então, por exemplo, no montante aí de quase 2 milhões, a SDR, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, vai estar adquirindo no percorrer desses anos para desenvolvimento da regularização fundiária, né, a contratação de recursos de crédito fundiário, implantar unidades habitacionais na zona rural. Então, tudo isso aqui, né, vai ser desenvolvido. Aí tem aqui no próprio plano, tem o compromisso da secretaria, né, o compromisso do plano, como será feita isso. Por exemplo, ele dá um objetivo ali, né, potencializar a capacidade produtiva sustentável. E aí embaixo vem realmente como é que ele vai conseguir fazer isso. Então, promover unidades de beneficiamento, apoiar, por exemplo, a assistência técnica, requalificar o centro de abastecimento. Então, desde a assistência técnica até o mercado, precisa entrar nessas iniciativas. O que é a SEAGRE, né, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca, também tem um montante, e aí vem como será desenvolvido. Vamos ver se tem algum que vem falando dos... Não. Então, tudo isso aqui você encontra lá no plano. E aí tem realmente a quantidade, até porque eu fui recortando. Mas tem, por exemplo, a quantidade de unidades que serão implantadas. E eles são divididos por território, tá? O governo, ele dividiu a Bahia em territórios realmente para facilitar a distribuição de políticas públicas. Então, nós estamos hoje no território da Bacia do Rio Grande, né? Mas logo depois temos a Bacia do Velho Chico, né? O outro lado do Rio São Francisco,
E aí tem os outros territórios. Território da Chapada Diamantina, Tem a bacia, território de professora. Irecê. Como? A bacia do Corrente também, não é? O afluente do São O nosso Francisco. território o nosso território é o território da bacia do Rio Corrente. Ah, não, do Rio Corrente é aqui em Santa Maria. Seca, Correntina, Santa Maria, é nosso vizinho aqui. Isso. Nós somos vizinhos de território do Rio Corrente e do Velho Chico, né? E a gente está aqui no meio do território da bacia do Rio Grande. Então, o governo acaba fazendo essa distribuição de recursos, de políticas públicas também para o território. Aí no plano vem falando quanto vai para cada território. E esse valor, professora, está lá em cima, é um código de barra? Aqui esse valor, você está vendo aqui? Recursos Do programa. Então, esse aqui é desse programa, mas, por exemplo, desse programa para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Para cada um desses que eu estou passando aqui, tem outro recurso, entendeu? No próprio plano vem dizendo quanto vai ser para cada atividade dessa, para cada iniciativa. Mas isso aí inclui pagamento do funcionário, Tudo, viu? Ó, por exemplo, implantar unidades habitacionais da zona rural. Então, aí vai desde o material, né? É porque cada açãozinha dessa não é só esse valor, não. É porque acabou vindo esse valor e os outros eu acabei cortando o valor que fica em cima. Tá vendo? Os outros eu acabei cortando o valor. Mas tem o valor e vai englobar tudo. Por exemplo, se a iniciativa é implantar unidades habitacionais na zona rural, o recurso financeiro vai para mão de obra, para a parte técnica, engenheiro civil, tal, a parte de aquisição, né, do material. Tudo que for englobar aquilo entra aí. Né? Até projetos fora, projeto executivo, projeto de planta, tudo vai entrar aí. E aí tem vários. A parte de desenvolvimento rural é bem ampla mesmo, tem todas as ações do governo para isso. Outra política pública, né, que eu falei para vocês, é o Plano Safra, né? Então já é uma política de planejamento agropecuário que entra também com as políticas de crédito rural. A cada ano é lançado o Plano Safra, né? Ele vai realmente, né, a cada ano, mas é a cada meio do ano, de um para outro, ele acompanha a safra mesmo em si, né? Um pouquinho antes. Então, tem os créditos rurais, né, a partir aí dos bancos que são credenciados, as políticas de seguro rural também entram aí no crédito rural, e tantas outras políticas, né, que estão aí envolvidas no nosso meio. Então, tanto de assistência técnica, como de pesquisa, de defesa agropecuária, de meio ambiente. O Código Florestal é uma política pública. O CEFI, né, que é o Cadastro Ambiental e Rural dos Imóveis Rurais, também é uma política pública. Nós temos aí, né, algumas leis que também asseguram que essas políticas públicas sejam colocadas em prática. Então, hoje o Código Florestal é lei, então você é obrigado a fazer sua reserva, a manter as suas áreas de APP, tudo isso de acordo com o planejamento, tá? E aí também temos políticas públicas de distribuição de alimentos, né? O PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a aquisição, por exemplo, de alimentos vindos da agricultura familiar. Então, o governo ele é obrigado, né, a adquirir produtos da agricultura familiar. A gente sabe que nem todos fazem isso, mas é lei e é obrigado que tenha uma participação, por exemplo, no PENAI, que é a alimentação escolar, né, que 30% dessa alimentação escolar seja vinda, né, de produtos da agricultura familiar. Aqui os objetivos, o videozinho do PENAI. Professora, você vai falar sobre o PA e PENAI. Sim. Oi? Meu áudio cortou, a senhora estava explicando sobre o PA e PENAI, não foi? Então, que são políticas públicas de abastecimento, né? Mas são vindas o quê? Da agricultura familiar. O governo, ele é obrigado a adquirir alimentos da agricultura familiar. No caso do PENAI, são 30%,
né, tem um valor fixado. Então, o município, o estado, a federação, ela tem que adquirir aí 30% do total da alimentação escolar vindas da agricultura familiar. Então, o mínimo 30%. Se ela quer adquirir total, melhor ainda. Mas é por lei, né, que ela faça essa aquisição. Nosso tempo acabou, e aí, mas quem precisar de material para ajudar nos estudos, quem quiser os vídeos, é só falar que aí depois eu envio por e-mail, tá? Qualquer dúvida, mas não deixe para perguntar na hora que você está fazendo a prova, né? Achando que eu vou estar lá na hora da prova. Que aí vocês quebram minhas pernas, né? Ô, professora, esse Mas, material, pode ir perguntando. Slide. esse slide Isso. tem como disponibilizar Posso para nós? disponibilizar? Disponibilizo sim. Ele é muito pesado, muito pesado. Então, eu vou ver com... Vocês têm o link oficial do Senar, né? Sim. O login de vocês, o Gmail. Aí eu disponibilizo no Drive lá, tá? Com acesso para vocês. Massa. Porque por e-mail, não, ou pelo Hotmail normal, não vai não. Ele é bem pesado porque tem uns vídeos. Certo? Qualquer dúvida, pode falar lá no WhatsApp. Às vezes eu realmente demoro de responder, porque, como eu falei para vocês, eu trabalho com assistência técnica, então às vezes eu fico 3, 4 dias sem sinal, é bem comum para mim. Mais uma hora eu respondo, tá? Ou seja, não deixe para cima da prova, não. Estudem antes, Ô, Tamara. façam considerações antes. Ô, Tamara. menino. Por gentileza, reenvia o link aí que caiu na internet, eu não consegui copiar, não ficou no chat. Pronto. A Mônica até tinha enviado aqui. É o link da frequência, né? Isso. Ctrl Já tá caindo C, toda a laminete aqui. Ctrl V. Pronto. Pessoal, quem não assinou a lista, assine aí correndo, viu? Para ficar fácil para vocês. Então, eu agradeço vocês. Espero ter contribuído aí para o desenvolvimento de vocês. Que vocês tenham entendido um pouquinho a importância dessas políticas públicas para o agronegócio, como elas são formuladas. Né? Para uma hora estar assistindo aí o Jornal Nacional, ouvir falar, né? E saber pelo menos de onde surgiu isso. Então, espero que tenham contribuído aí para vocês. Obrigada, Tâmara. Até a próxima. Nada. Valeu. Até a próxima. Eu fiquei tão feliz, a professora de economia na primeira turma aí, ó, falou tanto sobre economia e toda hora estava incluindo, ó, aqui entram políticas públicas, aqui entram as políticas públicas, então é interessante, né, como as disciplinas, elas falam entre si, isso é muito legal. Muito obrigada, viu, Tâmara? Por nada. Ok, bom final de semana a todos. Obrigada, tchau, pessoal, até mais. Tchau, professora. Tchau, Rita. Tchau. Boa aula. Obrigada. Tchau, tchau.